galerinha da EJA, como vocês estão? E aí, turma, e os estudos? O que é que vocês estão fazendo? Estão respondendo as atividades? E aí, acessaram lá o portal? Viram que tem muitas aulas lá? Se não, vão lá, acesse Estude Casa Itabaianinha no YouTube. Tem várias aulas, vários professores explicando da sua maneira. Material ótimo. Vamos lá, galera, não parem. Vamos em frente, avante, certo? E hoje, nossa aulinha de português, vamos ver aí um pouquinho sobre sentido conotativo e denotativo. Tem no material de vocês, no livro, quem tem, está lá. Vocês procurem, veja lá, sigam, dê uma outra lida, né? Porque tem outro enunciado lá também falando sobre esse assunto. Vamos saber o que é esses dois sentidos, né? Que é bem comum no nosso dia a dia, a gente não sabe. Vou compartilhar aqui com vocês o material para vocês seguirem e ver os exemplos. Nosso papel de parede, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos, aprendizagem ao longo de toda a nossa vida, não só da EJA, mas durante a nossa vida. Já entramos aí com uma pergunta. E esse desenho bem inusitado, né? E a gente usa no dia a dia mesmo, como diz, do nosso sentido figurado. Hoje eu engoli sapo. Hoje no trabalho eu engoli sapo. Hoje aqueles meninos fizeram me engolir sapo. Sentido figurado está aí. Por um episódio que se passa, a gente usa essas expressões. Mas o que é conotativo ou denotativo? Que é? O conotativo é um sentido figurado, subjetivo, que você está expressando. E o denotativo é um sentido próprio, literal, original, real, objetivo. Então, já chegamos aí com um sentido figurado. Então, aqui é um denotativo, não é isso? Vamos lá prosseguir, saber mais um pouquinho para clarear as ideias. Conotação e denotação. É uma mensagem, não é tão simples como nos parece. Viu, galera? Se liga. Além da palavra, possui significados diferentes para as diversas pessoas. Ela mesma também tem formas diferentes de significado. Temos que observar o sentido da palavra no seu respectivo contexto. Vamos lá ver. Quando a gente diz assim, quero lhe falar alguma coisa no pé da orelha. Tem pé aqui? Então, sentido que figurado. Mas quer falar alguma coisa bem próximo, né? Bem pertinho do seu ouvido. A gente diz ao pé de orelha. E o que se entende por? O que mais faço no meu emprego é engolir sapo. Referente a esse, né? A esse exemplo aqui logo de primeira, de chamada. Então, essa frase aqui é isso. O que mais faço no meu emprego é engolir sapos. Sentido figurado. Então, é conotativo. Pode-se compreender que alguém engole sapos no sentido real. Talvez um mágico que trabalhe em um circo. Ou pode-se compreender que alguém tem ouvido coisas desagradáveis, mas tem permanecido calado. Olha aí as duas formas de olhar agora, dois exemplos, né? Pode sim, na forma do mágico aí, né? Então pode ser conotativo ou denotativo. Mas quando você diz que é específica o local, né? Como ali a frase,
O que mais faço em meio ao emprego é engolir sapos. Hoje engoli sapos. Se a frase estiver nesse termo, a gente não sabe o que foi. Hoje engoli sapos. Aonde? No emprego, como aqui está falando também, né? É uma forma de trabalho, o mágico que trabalha no circo, certo? Aí a gente tem que ver o contexto que vem logo em seguida com a frase. Sentido real e sentido figurado. Vamos ver aqui ao lado, denotação. Vamos ver aqui o sentido de denotação. A palavra no sentido denotativo está no sentido real, aquele que primeiro aparece nos dicionários. Conotação é a palavra no sentido conotativo. Está no seu sentido figurado, simbólico. Disse que é o sentido dado pelo coração. Aí, galera, deu para entender? Não foi um pouquinho até aqui? Denotação, sentido real, é o sentido que você procura no dicionário, o nome concreto das palavras, o significado certo. Conotação é o sentido simbólico, o sentido figurado, quando diz, né? Eu sou o dia-sol dos seus sonhos, eu sou o sol que ilumina o seu caminho. Então, é este sentido do coração simbólico. O que é denotação? É o sentido mais empregado na linguagem científica, em que se procura abordar os aspectos objetivos da realidade. Sua interpretação é relativamente igual para todas as pessoas que falam a mesma língua. É um sentido real, objetivo, aquele que é registrado em primeiro lugar nos dicionários. É o sentido próprio da palavra. Denotação. Então, é o sentido real próprio da palavra. Conotação. É o sentido mais empregado na linguagem literária e afetiva, em que predomina o aspecto subjetivo. Revela um significado emocional, sentimental, de acordo com as experiências de cada um. É um sentido do coração. Você é o sol que ilumina meu caminho. Sentido do coração. O exemplo está aí, nessa frase. Observe o seguinte: uma mesma palavra com conteúdo, significados diferentes. Vamos ver o exemplo. Há um desenho pregado no mural. O menino com os olhos pregados na menina. Então, pregado e pregados tem o sentido, né? Tem o mesmo significado, mas sentidos diferentes, significado diferente. Tem um desenho pregado na parede, no mural, né? E o menino ficou com os olhos pregados na menina. O nome, duas palavrinhas iguais aí, só que o significado, o conteúdo de formas diferentes. Palavras repetidas. Pregado. No primeiro exemplo, você percebeu que a palavra pregado foi usada no sentido próprio, literal, comum. O dicionário registra pregado como fixado, com pregos. Logo, podemos dizer que o sentido é denotativo. Então, houve denotação. Já no segundo exemplo, a palavra pregados assume um sentido figurado, simbólico, paralelo e associativo ao significado original. Logo, neste caso, temos o sentido conotativo. Então, houve conotação. Podemos afirmar que, vamos ver aí, primeiro, se o sentido é real, denotação ou denotativo. Exemplo,
Entrei numa canoa furada. O sujeito está numa embarcação que possui furos. Segundo aí exemplo, sentido é subjetivo, conotação ou conotativo. Entrei numa canoa furada. O sujeito está numa situação difícil. Então, temos dois sentidos aí, né? Denotativo e conotativo. Para uma mesma frase. Mas, né? Tem que saber qual é o sentido que a pessoa está se referindo. Se foi através de uma embarcação que entrou ou para o sentido de que está numa situação difícil. E agora, nosso desafio. Está facinho, facinho. Minha memória não se desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem ao meu redor. Uma pequena frase aqui, um textozinho, e vocês vão escrever a seguir as palavras dessas frases que têm um sentido conotativo. E explique. Tem duas palavrinhas aí, nesse textozinho aí, nessa frase. Vejam aí, diga e explique o porquê desse sentido das duas palavras. Certinho? E agora, nossa mensagem da semana. A sua aprovação começa quando você sai da sua zona de conforto. Com a luta, saia. Todos nós precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso sofazinho, do nosso aconchego. Vamos à luta. Estudem, busquem novos conhecimentos. Sem isso, não somos nada. Certo? Se cuidem e até a próxima semana, se Deus nos permitir.